nesse momento. A gente quer bloquear uma informação e acaba bloqueando muitas coisas. Mas isso é a nossa mente dando ordens para o nosso corpo, para que a gente não sofra tanto. Então, qual que é o sentido qual o sentido? Por que ocorre essa perda da bainha? Por que ocorre? Para isso, para a gente não passar as informações, para a gente sofrer menos, porque o nosso cérebro ele é muito inteligente. Quando ele percebe que a gente está sofrendo, ele dá um jeito da gente sofrer menos. Então, ele proíbe que passe as informações, que as informações passem, né, de um neurônio para outro, para a gente sofrer menos. Só que acaba passando menos informações motoras, e aí acaba o quê? A gente vai perdendo as forças, vai tendo espasmos, vai tendo fraqueza muscular, problemas nas articulações, né? Enfim, visão, o sistema digestório, então tudo vai falindo dentro da gente. Mas porque o nosso corpo deu uma ordem para a gente não receber as informações. E as informações acabam não sendo nenhuma informação passada. Praticamente as informações vão sendo bloqueadas de passar para o nosso corpo, né? Qual o sentido, então? Qual o sentido biológico disso tudo? Por que destruir a bainha de mielina? Para que isso? Por que eu quero... Por que eu não quero que tal informação chegue? Então, qual é a função disso? É a função porque eu sofri tanto diante de um conflito que eu vivi, que acabou o meu corpo proibindo as informações de chegar no restante do corpo, eu sofri menos. E qual seria, então, a função? Porque dentro da medicina convencional, eles não vê a questão emocional, né? Então, qual seria a função de um psicólogo, de um terapeuta nesse caso? É levar você a entender qual conflito que você viveu. Qual conflito que você viveu que foi tão terrível, que você se sentiu tão impotente, tão desvalorizado, que você que precisou que a tua mente dar essa ordem de cortar as informações. E no final acabou cortando mais informações do que deveria, né? Vamos pensar num acidente. Vamos pegar um exemplo que pode ter ocorrido. Vamos pensar numa mãe. A mãe está dirigindo com um filho no carro. E essa mãe, ela sofre um acidente. Só que ela sobrevive. Mas o filho não sobrevive. O filho morre nos braços dela. Então esse conflito, ele é muito dolorido, mas muito dolorido. Então ela praticamente parece que ela não vai suportar a dor, porque que ela também, vamos fazer de conta que ela estava fazendo uma ultrapassagem perigosa, e ainda ela se sente culpada por tudo isso. Então esse conflito que ela viveu é tão cruel, é tão dolorido, que a mente dela dá ordem para que essas informações não passem totalmente, para não sentir totalmente a dor, né? Então é dada uma ordem para ela não sofrer tanto. E é aí que prejudica a bainha de mielina e as informações não passam para o restante do corpo e você fica com certas deficiências, certos problemas de movimento no corpo, né? Só que tem um porém. Se você, no caso de uma mãe que perde um filho, que se sente impotente, se sente culpada, se ela logo procura ajuda, ela pode se recuperar logo, porque o nosso cérebro, ele tem um sistema de plasticidade muito forte, ele pode se recuperar. Mas o que acontece? Às vezes essa mãe, ela sofreu, ela perdeu um filho, e ela fica sofrendo por muito tempo. Quanto mais ela sofre, mais vai prejudicando o seu organismo. Mais vai acontecendo as paralisias, mais vai acontecendo a questão de não conseguir andar direito, a questão de não se alimentar. Então, quanto mais ela persiste nesse sofrimento, nesse conflito, e não procura ajuda rapidamente,
ajuda mental, ajuda emocional, o caso vai se agravando. Então o certo era procurar ajuda muito rápido para poder sair dessa, né? Só que às vezes a pessoa não procura, porque as pessoas nem sabem do que realmente ela está passando. Aí ela vai no médico e recebe o diagnóstico que ela está com uma esclerose múltipla. E o que acontece? Aí sim ela entra em outro conflito. Porque aí ela percebe que ela pode ir para uma cadeira de roda, perder todos os movimentos e ficar dependendo de outras pessoas. Aí começa o outro conflito, o conflito de morte, um conflito de paralisia, de sentir-se preso. E aí esse conflito de sentir-se preso, quanto mais você tem medo quanto mais a gente tem medo de ficar preso numa cadeira de roda, mais o conflito vai aumentando e mais a esclerose vai aumentando. Porque você se sente, quando você está com medo, você acaba dando uma ordem para o seu corpo. A tua mente, o medo, a raiva, esses sentimentos, eles acabam dando ordem para o seu corpo. O seu corpo vai entender que você está preso e você vai ficando preso. E cada vez que você sofre mais você vai ficando preso, mais você vai perdendo os movimentos. Quanto mais medo, pior vai ficando a questão da esclerose múltipla. Então, o certo era procurar ajuda logo. Logo que você perceber que você está sentindo algum amortecimento nas mãos, amortecimento nos pés, algum problema na fala, o certo era procurar ajuda. E o momento que se você descobrir que recebeu o diagnóstico da esclerose múltipla, nesse momento já procurar uma ajuda psicológica. Porque as doenças autoimunes, até os médicos já falam, a medicina convencional já fala, estão muito relacionados com a questão psicológica, emocional. E a esclerose múltipla também. Ela também está relacionada com isso. É um conflito que você viveu muito cruel. E você está querendo esquecer as coisas. E você está dando ordem que você quer esquecer, que você não quer lembrar daquela informação. E aí quando você dá ordem que você não quer lembrar, que você esquecer, a tua mente vai dando ordem para o seu corpo. Para destruir a bainha de mielina. Que é a capinha que passa as informações dentro do nosso cérebro, dentro da nossa medula espinhal. E aí vai prejudicando tudo e vai generalizando. A doença vai generalizando de uma maneira que aí quanto mais você descobre, daí você começa a ter medo de ficar numa cadeira de roda, presa. Aí quanto mais você vai tendo esse medo, mais a doença vai aumentando. Só que se você procura ajuda logo de alguém e vai trabalhando a questão emocional, a chance de recuperação é muito grande. Né? É muito grande. Então a gente precisa de ajuda. Então quando se você conhece alguém que está nessa ou está começando, tem alguma paralisia, é sinal que ela viveu um conflito de desvalorização e impotência muito grande. E ela precisa de ajuda rapidamente. Porque se ela entrar nesse medo de que ela vai ficar paralisada numa cadeira, esse medo vai acabar passando outro conflito. E o medo pra gente, ele só vai agravando a doença. Né? Então a gente precisa trabalhar quando tudo começou. Quando foi que começou? Qual foi o conflito original disso tudo? Quando que isso tudo começou, que começou a ter esses sintomas? Então quanto mais cedo se descobre qual foi o conflito vivido, traumático, em solidão que você viveu, que desencadeou esse problema da esclerose múltipla, quanto mais cedo se descobre, mais cedo você consegue se recuperar. Em certos casos, se consegue recuperar praticamente tudo, porque o nosso cérebro ele tem uma capacidade muito grande de regeneração. Agora, se há uma demora, isso pode se agravar, né? Se você não procurar logo uma ajuda psicológica, emocional, se você demorar, aí pode se agravar e você ter mais sequelas, né?
ter sequelas. Então, o certo é procurar o quanto antes para tentar sair desse problema. A esclerose múltipla, ela é praticamente uma enciclopédia de sintomas. Aliás, é dezenas de sintomas, né? Porque como ela comete os nossos neurônios, a nossa questão do movimento, então ela pode prejudicar vários órgãos, mas o problema está dentro no cérebro, nos neurônios, nossas células do movimento, nossas células motoras. Então é ali que está, né? O problema é você não conseguir se mover. Então ela está no nosso cérebro. Só que daí, como vai morrendo essa bainha de mielina, como vai morrendo, vai atacando as regiões. Uma coisa que a gente tem que perceber também é que se ela começa nas mãos, geralmente você tem que perceber, se ela começa nas mãos, é além do conflito de desvalorização e impotência que você viveu, traumático, está muito relacionado também com algo que você tentou segurar e não conseguiu, né? Algo que você tentou segurar e não conseguiu. Então você tem que ver isso também. Se esse problema começa a atacar mais os pés, então a gente tem que ver que os pés é questão de direção, é tomar direção. Então às vezes você começou no teu pé porque você teve dificuldade de tomar alguma direção. Então você se sentiu impotente, incapaz de tomar uma direção, né? Às vezes você tinha que tomar uma decisão e não foi capaz de tomar essa decisão. Então também tem que olhar a parte do corpo que é atacada. Se for as mãos, se começa nas mãos, tem que ver que não conseguiu segurar. Se for os pés, que você não conseguiu tomar uma decisão, seguir um caminho. E é uma doença muito séria e apavorante mesmo. Só que o que eu estou falando hoje é que existe outra possibilidade, que você pode começar a olhar para essa possibilidade. Se você tem esclerose múltipla, se você conhece alguém que está praticamente no início, a melhor coisa é descobrir no início, procurar uma ajuda. Que existe sim umas possibilidades diferentes e você pode se autocurar. Quando você descobrir qual o conflito que você viveu, qual o conflito que está desencadeando todos esses sintomas em você, qual o conflito que a tua mente está dando ordem para bloquear. Foi tão dolorido que ela nem quer nem saber, né? Então a gente tem que descobrir isso. E depois também descobrir também qual o conflito de movimento, porque tem muito a ver com movimento. Movimento, se movimentar, porque nós somos pessoas de movimento. Mesmo as pessoas que estão com esclerose, com outras pessoas que estão na cama, que não conseguem se movimentar, elas precisam de outras pessoas. Então nós somos seres que precisamos de movimento. Nós somos seres que estamos em constante movimento. E nós também somos seres sociais. Então quando você sente que você está presa, que você não vai conseguir se movimentar, se não vai conseguir uma vida social, aí você esse medo acaba prejudicando mais ainda e potencializando a esclerose múltipla. Então, mas a gente tem que procurar outras ajudas, e existem outras possibilidades para a gente se autocurar, né? A gente tem como se autocurar. A mente da gente é muito poderosa, muito, muito poderosa. E quando a gente descobre as coisas rapidamente, é mais fácil ainda. Só que a gente tem que dar chance para isso, né? Porque a gente às vezes fica tão preocupado com o corpo, é o meu corpo, eu só me preocupo com o corpo. Aparece uma manchinha aqui, eu me preocupo com o corpo, vou lá e compro um remedinho. Aparece um problema na minha perna, vou lá e compro um remedinho. Aparece um problema no meu rosto, vou lá e compro outro remedinho. E eu esqueço que quem comanda esse corpo é a mente. A mente é muito maior que o corpo. E tudo o que acontece nesse corpo, todas as doenças, todos os sintomas que eu tenho, eles são comandados pela minha mente. É a minha mente falando que tem algo que não está legal,
que eu vivi alguma coisa no meu meio ambiente, e isso que eu vivi no meu meio ambiente está provocando esse sintoma em mim. E no caso da esclerose múltipla, é algo que você é voltada para a questão de movimento. Medo que você não conseguiu se movimentar. Você se sentiu impotente ou desvalorizado. Você não conseguiu se movimentar, né? Não conseguiu segurar alguma coisa, né? Dentro da tua família, ou no teu emprego, ou na tua vida social, mas está muito na sua vida amorosa, ou está muito relacionada com isso, né? Então a gente precisa olhar mais para a gente, não ficar só olhando para a questão física, porque se você ficar só olhando para o físico, você às vezes pode até curar essa parte física, mas se você continua com problema, com algum conflito que você viveu, você vai começar a desencadear esse problema em outra região do corpo, em outros tecidos do corpo, né? Então a gente tem que olhar muito essa questão, que nossa mente ela é muito maior. E a questão da esclerose múltipla, eu tenho que olhar, porque é uma doença grave, mas tem a possibilidade de autocura. Quando eu descubro o porquê que eu estou sentindo tudo isso. Qual é a informação que eu estou querendo bloquear? Onde que eu não consegui me movimentar? Que eu me senti preso. E tenho que tomar muito cuidado com o medo. Porque se eu estiver vivendo um medo muito grande, uma dor muito grande, isso só vai piorando a minha doença. Então a gente precisa de ajuda, procurar ajuda o quanto antes, para poder resolver o nosso problema, para a gente poder promover a autocura na gente. Porque quem cura a gente é a gente mesmo. A cura está em nós. No caso de um psicólogo, de um terapeuta, ele vai te ajudar a conseguir essa cura. Só que ele vai te mostrar como você pode se curar, o que você tem que fazer para se curar, como você deve agir diante de cada doença. Só que a cura é tua. Você tem, primeira coisa é descobrir qual conflito que você viveu, qual conflito que está te machucando demais. E aí quando você descobre, você que começa a trabalhar isso, já começa a promover a sua autocura. E é incrível. Tem gente que já se cura rápido, né? Mais rápido. Tem gente que demora um pouquinho mais, né? Porque cada ser humano é único, ninguém é igual a ninguém. Então, cada um tem o seu meio ambiente, cada um vê o mundo de uma maneira, porque o mesmo mundo que está na minha frente, que está na frente de outra pessoa, não é o mesmo. O mundo é visto da minha maneira. É visto de acordo com aquilo que eu vivi. Então, o meu mundo não é igual ao mundo do outro. Então, vai depender muito da perspectiva de mundo que eu tenho. E tem gente que se cura rapidinho. Então, se você conhece alguém com esclerose múltipla, passa para eles uma outra possibilidade. Procurar alguém, um terapeuta, para descobrir qual o conflito que essa pessoa viveu. Qual o conflito de sentir-se presa. Qual o conflito de querer bloquear alguma coisa. Qual o conflito traumático que essa pessoa viveu. Para ela poder resolver isso o quanto antes. Antes que mais tecidos do corpo sejam prejudicados. Porque daí quanto mais se demorar mais tecidos serão prejudicados. E aí a dificuldade de cura vai ser mais trabalhosa, né? Mas hoje o assunto é esse. E eu espero que vocês tenham entendido que a gente tem o poder quando a gente descobre a causa e trabalha essa causa, né? E trabalha como sair desse conflito. E quando você consegue isso, você promove a sua cura, né? E às vezes é uma coisa tão terrível, né? Que nem a esclerose múltipla, parece tão terrível. Mas existem outras possibilidades.
né? É isso que importa, a gente tem que buscar outras possibilidades. Não ficar só na... Às vezes a gente fica tanto tempo e nem sabe que existe, né? Nem sabe que existem outras possibilidades. Mas se você conhece alguém com esclerose múltipla, faça uma pesquisa de quando começou, quando tudo começou. E o que estava acontecendo antes, um pouco antes, o que aconteceu antes disso, né? O que estava acontecendo antes para essa pessoa desenvolver essa doença. E às vezes a pessoa precisa de ajuda. E às vezes a pessoa nem sabe que existem outras possibilidades, né? E se você tiver qualquer problema, se às vezes tem a esclerose múltipla, ela é uma questão de movimento, ela paralisia, ela deixa a parte paralisada, né? Mas se você tem outra doença também, que às vezes te deixa paralisada, você pode pesquisar. Se você tem outra doença que está se sentindo paralisado, o pé, a mão, amortecendo, ou o lado do rosto, tem muita gente que amortece o lado do rosto, começa a paralisar, você pode pesquisar que antes disso aconteceu um conflito traumático e a pessoa se sentiu impotente, paralisada, não conseguiu agir. Queria fazer uma coisa e não conseguiu. E aí acabou desenvolvendo esses sintomas de paralisia. Mas, buscando ajuda, a pessoa descobrindo o que aconteceu, a pessoa consegue sim, e melhorar muito, né? Primeira coisa é acreditar que você pode. Mas se você já está, tipo aqui na live, ouvindo um novo viés, uma nova possibilidade, é sinal que você já está de coração aberto. É sinal que você está interessado, né, em se curar. Então já é uma grande coisa. Esse já é o primeiro passo. Aí o segundo passo é você procurar ajuda. Aí o terceiro passo é você descobrir o que aconteceu com você que está desencadeando esse sintoma. E depois começar a praticar, né, exercícios de autocura. Cuidar da sua mente, né? Cuidar da sua mente. Porque se você não cuidar da sua mente, a doença ela costuma aumentar, né? Às vezes está com um problema aqui, aí começa a andar para o outro lado. As doenças começam a aumentar. Tem alguma pergunta, pessoal? Oi, Marcela. Tem alguma pergunta, Marcela? Oi. Gente, a gente tem muito poder, mas a gente tem que descobrir de onde tudo vem. Descobrir de onde está vindo este problema. Aí quando a gente descobre, a gente começa. Eu trabalho com pessoas, né? Eu nunca trabalhei com pessoa que tem esclerose múltipla, mas eu já atendi pessoas com paralisia facial, paralisia nas pernas, e não sabe de onde que veio. Faz exames e não tem um diagnóstico, não sabe por quê. E quando a gente vai buscar, a gente descobre que a pessoa se sentiu paralisada. Foi algo tão traumatizante que a pessoa, no momento, a pessoa não conseguiu sair. Sentiu tão desvalorizada, tão impotente, que ela ficou presa naquele momento. É como se a pessoa tivesse ficado presa naquele conflito. E aí quando você fala, aconteceu isso com você? A pessoa fala, sim, aconteceu. Então, é aí que está o teu problema. É aí que está a tua doença, é aí que está os teus sintomas. E quando se trabalha isso, a pessoa já começa a melhorar. É incrível, é milagroso, mas é o nosso poder de autocura. É a nossa mente. Ela tem o poder muito maior, né? Sim, existe muitos exemplos. Pode ser uma separação, né?
traumática, que você se sentiu abandonado, impotente, sem fazer nada. Pode ser uma morte, que você se sentiu impotente. Pode ter visto algum acidente, né? E não poder fazer nada. E você começou a desenvolver essa esclerose múltipla. Pode ter visto alguém cair. Tem muitas vezes que a gente sofre acidente, né? Vê alguém caindo. E esse sentido de cair, caída vertical, chama, a pessoa pode desenvolver uma esclerose múltipla. É um conflito de caída. Cair numa ribanceira, um acidente de carro. Atendi uma pessoa que ela tinha uma paralisia, mas não era esclerose múltipla. Mas foi porque sofreu um acidente de carro e caiu na ribanceira. E ela, então, ela se sentiu impotente. É como se ela tivesse caído, né? Impotente, sem fazer nada. Ela não conseguiu se locomover, sair daquilo. Então, mas o interessante é que a gente pode. A gente pode se autocurar. Tem alguma pergunta, pessoal? Nós somos muito poderosos. É isso que a gente tem que colocar na cabeça. Muito poderosos mesmo. O nosso corpinho, ele está aqui para nos servir. Servir no nosso mundo. Tá? Servir, para nos servir. E o instinto dele é de sobrevivência. Ele vai fazer qualquer coisa para sobreviver. Ele vai obedecer todas as ordens que a sua mente dá. Se você está se sentindo impotente, desvalorizado, se você está se sentindo paralisado, é o que ele vai mandar. Ele vai mandar uma paralisia para você. É porque às vezes a pessoa se sentiu paralisada, ele vai mandar paralisia. Então ele vai mandar aquilo que a tua mente está falando. É ordem. Sua mente falou, pensou, sentiu por algum tempo, é uma ordem. Seu corpo vai obedecer. E vai ficar preso naquilo. E a gente precisa descobrir pra gente... Isso mesmo. A nossa mente, ela reage de acordo com aquilo que a gente vive. E quando ela reage, ela dá ordem para o nosso corpo. Porque o nosso corpo, ele está aqui só para obedecer. Né? A gente usa esse corpinho da gente para obedecer. Para a gente se locomover nesse mundo. Mas é a mente que dá ordem. Isso. Alguma pergunta, pessoal? Mais alguma pergunta? Tem alguém que tem algum problema, tem algum sintoma que faz muito tempo? Gente, mas nós falamos da esclerose múltipla, mas pode ser qualquer outra doença que você tenha, de amortecimento, de que se sente paralisado. Então, tudo isso vocês está muito relacionado com impotência, né? Oi, Adriana, boa noite. Oi, Adriana. Então, gente, eu atendo já faz mais de um ano. Como eu acho que a maioria das pessoas, elas começam pela dor. E eu também comecei, eu me aperfeiçoei em terapias pela dor, porque eu também estava com um problema muito sério, né? E me aperfeiçoei nisso. E aí comecei a compartilhar. Aí quando eu comecei a me autocurar, eu achei muito interessante, parecia um milagre. Aí eu resolvi compartilhar com as pessoas e promover as curas nas pessoas. Oi, Fábio. Então, Fábio, já tô saindo, Fábio. E quando eu comecei a promover as curas em mim, eu vi que realmente é um milagre. Que a gente pode se autocurar. Porque eu também tinha um problema sério e achei que eu ia me acabar numa cadeira de roda, né? E aí eu achei essa nova possibilidade. E como eu não tinha mais escolha, porque a medicina convencional já não me dava mais escolhas. E aí foi que eu me agarrei a essa possibilidade de que a mente nossa, e comecei a estudar neurociência, epigenética, física quântica, medicina germânica, e eu comecei a perceber
que realmente a nossa mente ela é muito, mas muito poderosa. E realmente quem comanda o nosso corpo é a nossa mente. Se meu corpo está doente, é porque de alguma maneira eu estou dando ordem para ele. Né? De alguma maneira eu estou dando ordem para ele. Gente, tem alguma pergunta, algum sintoma? Então tudo, gente, que for relacionada com osso e com músculo, é de impotência, de desvalorização. Só que daí cada pessoa tem um conflito específico, né, de vida. Né? Aí a gente tem que ver o que ela viveu, que desencadeou tudo isso. E no caso da esclerose múltipla, ainda, além de ter a impotência e a desvalorização, ainda tem o conflito de sentir-se preso, né? É alguma coisa que você sentiu preso. E geralmente acontece na hora do diagnóstico. Oi, Adriana. Então, do diagnóstico, quando a pessoa recebe o diagnóstico que você está com esclerose múltipla, o medo é tão grande de você ficar preso numa cadeira de roda que você acaba potencializando a doença. Então a gente tem que ter muito cuidado. Mas ela no início ela começa com uma dor muito grande que o teu corpo dá ordem para ela, dá ordem para tua mente para você não esquecer. Aí começa a cortar as informações. Aí ele manda a ordem para cortar a informação para você não lembrar. E aí começa a cortar, aí começa a degradar a bainha de mielina. E essa bainha de mielina, ela passa as informações, aí para de passar as informações. Todas as informações, aí você começa a ter problemas no corpo. É aí que começa a esclerose. Aí a questão do movimento é quando você recebe o diagnóstico, e aí pronto. O medo vem e você sempre... mas às vezes, Fábio, a gente tem problema também transgeracional, sabia? Às vezes você nem viveu isso. Você nem viveu. Às vezes você viveu no útero, ou às vezes quem viveu foi os teus antepassados. Até a quinta geração, a gente traz memória, na memória celular da gente, pela epigenética diz, até a quinta geração você traz memória. Então, às vezes, você nem viveu esse conflito que eu estou falando. Conflito de impotência, esse conflito de não querer, de bloquear, né, a informação. Mas pode ter sido seus antepassados. E aí tá dentro de você. Aí um dia você dentro da tua casa, assistindo uma televisão, assistindo um filme, pode ter visto alguma coisa que lembrou o teu inconsciente, que está guardadinho dentro do teu inconsciente, e você começa a desenvolver a doença. E às vezes não foi nem você que viveu o conflito. Às vezes foi alguém da tua geração, porque a gente guarda as lembranças. Mas para começar a desenvolver, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa você viu que começou a desenvolver. Né? Sim, e geralmente a gente não tem mesmo informações. Mas aí quando a gente pesquisa e vai pesquisando e não descobre nada, aí a gente trabalha com as informações dos antepassados. E existe isso, porque também a gente pode ver pelo lado genético, né? A gente traz coisas genéticas, traz dentro da genética da gente. Né? E a gente traz dentro do corpo da gente, a gente traz traumas físicos, mas também traz traumas emocionais. Se alguém do teu passado viveu um trauma muito grave, às vezes teu bisavô, tataravô viveu um trauma muito grave, ele gravou e vem vindo. E chega até você. E você tem dentro da tua memória celular você tem. Aí um dia você aqui
vive uma coisa parecida com o que seu avô viveu, e seu subconsciente entende que você está vivendo novamente. E já começa a desenvolver uma doença. Porque é um programa biológico. É como se você estivesse tentando se defender de alguma coisa. É a nossos antepassados. É quando a gente descobre isso, a gente fica até meio assim. Mas não tem problema. Porque tudo, quando você começa a trabalhar a sua mente, você pode se promover a sua cura. Aí começa a trabalhar a mente, você pode decidir. Pela epigenética também, você decide quais os genes que vão ser ativados. Porque se você tem dentro da tua genética isso, e você começa a viver coisas muito parecidas com isso, você vai desenvolver. Agora, se no teu meio ambiente você tem dentro da tua genética, mas você não vive nada daquilo parecido com aquilo, você não vai desenvolver. Então eu posso ter dentro de mim os genes de uma doença cancerígena, tipo assim. Eu posso ter. Acho que todo mundo praticamente tem genes cancerígenos. Só que ele só vai desenvolver se o teu ambiente, se o que você está vivendo ali, ativar esses genes. Porque se não ativar, você não vive. E a mesma coisa esclerose múltipla. Só vai ter se você viveu alguma coisa ali. Se você não viver nada, ter uma vida sem conflitos, que é muito complicado, muito difícil ter, mas às vezes, mas não é a questão, não é viver uma vida sem conflitos. É saber se posicionar na vida diante dos conflitos. Porque conflito a gente vai ter. O que a gente precisa é saber se posicionar. Porque se você ficar remoendo, sofrendo por causa de algo que já aconteceu, você vai se adoecendo mesmo. De alguma maneira vai aparecer alguma coisa. Isso. 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 Oi, Marcela. Ai, Marcela é muito querida. Então, a Marcela tem problema de fibromialgia e uns conflitos muito assim, fortes, né? Mas graças a Deus tudo resolvido, né, Marcela? Aliás, a gente tem que pensar que tá tudo resolvido e tudo vai ser resolvido. Obrigada, Marcela, pelo teu depoimento. E vai dar tudo certo na tua vida. Você vai ficar 10. A Marcela, ela tá em processo de cura. Ela está em processo de cura, mas está dando tudo certo para ela. E vai dar tudo certo para ela. Porque, olha, eu falo assim, se alguém conseguiu se curar, outra pessoa também consegue. E eu acredito nisso, porque eu consegui me curar de doenças que eu tenho certeza que as pessoas falavam que eu não ia conseguir, não. Mas se eu conseguir, outras pessoas também conseguem. Isso já é comprovado cientificamente. Se alguém conseguiu, outra pessoa também consegue. Já é certo. Então tá, gente. Beijos. Eu acho que agora eu só volto o ano que vem. Tá pertinho. Né? E a gente vai trabalhar. Vamos nos cuidando mentalmente. Eu sou então a Alzira Leite. E quem quiser ajuda, quem precisar de ajuda, qualquer doença, toda doença, ela vem de um conflito emocional. 98% das doenças vem de um conflito emocional. Você precisa entender qual é o seu conflito, tá? Então, ano que vem eu acho que não vou fazer mais live, o ano que vem eu volto e a gente se encontra por aqui. E quem precisar de ajuda, beijo, até a próxima, tá? Tchau, tchau, tudo de bom. Feliz 2023. Para nós todos, que nós sejamos muito felizes e saudáveis completamente. Oi, Tiago. Oi, Tiago. Você tá entrando, tô saindo, Tiago. Beijo. Mas vai ficar gravada essa live, tá? Tiago, você chegou no fim. Eu tô saindo, né? Porque já faz quase uma hora que eu tô aqui. Mas vai ficar gravada e muito interessante. Isso mesmo, feliz 2023, Thiago, tudo de bom para você também. O Thiago também trabalha com terapias. Um excelente profissional. Tá? Tudo de bom para vocês. Muito obrigada pela companhia este ano.
Ano que vem tem mais. Mas eu vou ficar por aqui. Mas acho que live eu não vou gravar mais. Só o ano que vem. Mas também tá pertinho. Hoje é dia 20 e pouco. Daqui uns dias já é 2023, né? Beijo, tchau, tchau. Até a próxima.